Olá pessoal, hoje é sexta, mas eu tô gravando esse vídeo sobre uniformidades hoje porque eu não sei se eu vou conseguir gravar amanhã, tá? Por motivos de notebook novo chegando e aí talvez instalar um montão de coisa nele e talvez eu vá passar o final de semana nisso e jogando também, espero. Ah, folga, né? E aí já vou fazer esse negócio hoje, tá? Talvez eu grave mais alguns vídeos hoje, ah, tá? Pelo mesmo motivo. Aí eu ainda não decidi se eu vou soltar esse vídeo no sábado, ó, também conhecido como amanhã, ou se eu vou soltar hoje mesmo. Talvez eu solte hoje, porque que diferença faz? Tá lá, você assiste quando quiser, não precisa respeitar um dia para isso, né? Assim, sei lá. Então, esse vídeo pertence à seção de uniformidades, ao a playlist sobre espaços uniformes. Tá? E hoje o que a gente vai ver, enfim, a gente vai começar a entrar na parte, digamos, mais. Aqui é o que eu estava escrevendo ontem, mas a parte mais interessante, eu diria, do, do capítulo de espaços uniformes, que é o completamento de espaços uniformes. Okay? A ideia é. Assim, completamento, né? A ideia do completamento, intuitivamente, ela é bem simples. Então, completamento de espaços uniformes. Aqui. Então, ela é bem simples e ela segue essencialmente aquela filosofia, aquela heurística, né? Que você, se você já viu espaços métricos, já viu completamento de espaços métricos, o que acontece? Em espaços métricos, quando, quando um certo MD, né, não é completo, o que significa, né? Significa que existem sequências de Cauchy que não convergem. Então, significa que existem sequências de Cauchy que não convergem. Aqui faltou a perninha de Cauchy que não convergem. Aí a ideia, quando você está em espaços métricos, é o que? Você acrescenta esses pontos. Você acrescenta que pontos? Você acrescenta pontos no espaço de modo que essas sequências de Cauchy que moram no M, elas vão convergir. Então, como corrigir? A gente acrescenta os limites. Em certo sentido, a gente tapa os buracos que faltam. Se a gente pensa nisso como o que acontece com a reta real, tá? Por exemplo, a gente tem Q não é completo. A gente pode pensar nos racionais como sendo a reta real toda esburacada, né? Aí o que vai ser o completamento dos racionais? Vai ser a gente tampar todos esses buraquinhos que aparecem. Deixa eu fazer assim, vamos ver se eu consigo fazer assim, ó. Acho que vai ficar legal. Aqui tá os racionais. Então, tudo esburacadinho. Inclusive a letra dos racionais também tá esburacadinho. Quando a gente faz o completamento, a gente tampa esses buracos que apareceram. A gente acrescenta os pontos que, em certo sentido, faltavam. Tá? Claro que esse desenho é só uma ilustração completamente
real, e aí quando a gente completa os pontinhos do Q, o que aparece aqui é a reta real. Mas qual o problema filosófico disso, talvez? É que, por exemplo, quando a gente fala de um espaço métrico, quando a gente define um espaço métrico, tá? A gente fala que um espaço métrico é um conjunto com uma função que sai de M cartesiano M em R, tal que quando pega um parzinho XY, manda nesse número chamado de XY, que satisfaz um monte de coisa. Então vejam que usar o completamento de espaços métricos, por exemplo, para construir o completamento dos racionais é um tanto quanto desleal, tá? Porque a definição de espaço métrico depende, pelo menos no primeiro momento, dos números reais. Daí, bom, há alternativas. Você pode definir uma métrica sobre quê? Ou mais geralmente sobre um corpo ordenado, tá? E aí você faz o completamento que você fazia para espaços métricos para esses caras, e aí você vai ter você vai ter a reta, assim, mas isso é meio eu acho um pouco infeliz, porque você faz uma técnica, você pega a técnica de espaços métricos, dá uma mexida nela para uma coisa que só vai funcionar para, tipo, o seu único interesse em certo sentido é conseguir criar o completamento dos racionais, que vai ser a reta, e aí você vai ter que depois mostrar a compatibilidade das métricas sobre Q antigas com essa métrica sobre R, é um negócio estranho. E a gente está num cenário onde espaços métricos estão generalizados. E esses espaços que seriam métricos, mas com a métrica valorada em Q, também vão ser subcasos disso. A gente está nos espaços uniformes. Então, a ideia do que a gente vai fazer, ou melhor, o que a gente vai fazer, o completamento dos espaços métricos, ele vai, no caso particular, perdão, o completamento de espaços uniformes que a gente vai fazer, ele, se o espaço uniforme que a gente pegou, em particular, a uniformidade dele é dada por uma métrica, o completamento que a gente vai obter no final vai ser o completamento de espaços métricos. Tá? Então, generaliza o completamento de espaços métricos, onde a métrica usa essa noção da reta real, aqui onde ela depende. Mas não precisa da reta. Então, se você pega uma outra coisa que, a princípio, você não está usando métrica para definir a coisa, você consegue completar ela. Em particular, quando a gente pegar os racionais com a topologia dada pela ordem, tá? E a ordem a gente não precisa de números reais para definir a ordem dos racionais. Isso vai ser um grupo topológico. Grupos topológicos são espaços uniformes, então isso vai ter um completamento uniforme. Esse completamento vai ser a reta real. Tá? Em algum momento bem mais para frente eu vou usar essas noções de completamento para construir a reta. É assim que o Bourbaki faz, por exemplo. Tá? Mas então há muitas vantagens de você fazer o completamento de espaços uniformes. Tá? Porque em certos não é muito mais difícil do que o completamento de espaços métricos e é mais geral. Tá bom? Só que eu estou falando aqui, 8 minutos. Só que assim, olha aqui, é grande. Ó. A gente vai construir um montão de coisa, verificar que as coisas funcionam direitinho. Talvez eu dê só algumas ideias no vídeo, tá? Eu não dê detalhes completos, então são várias páginas de trabalho até a gente encerrar a coisa toda, tudo bem? Então, é bem pouco provável que eu termine hoje, e eu já estou falando aqui. Ué, o que foi isso? Alguma coisa lá fora. Eu estou falando há 9 minutos e quase 10 minutos. Então, sinal de que eu não sei ser rápido, né? Mas eu vou tentar ser tão rápido quanto possível. Ok? Então,
A ideia, o que a gente quer provar, então, o santo graal, tá? Dessa playlist a partir daqui, vai ser provar o seguinte resultado. Tá bom? Eu pausei, mas já voltei. Já voltei, né? Voltei. A gente vai se dedicar a provar isso. Que se você tem x1 espaço uniforme, então existe um espaço uniforme x chapéu u chapéu, tá? Então, ele vai depender de quem é x e de quem é a uniformidade, tá? A construção depende dessa uniformidade aqui. Esse espaço x chapéu u chapéu, ele é um espaço uniforme completo e de Hausdorff, tá bom? E além disso, esse espaço ele vai vir de fábrica com uma função uniformemente contínua do x no x chapéu. Então é um jeito que vai permitir a gente olhar o x dentro do x chapéu. Tá? Essa função é uniformemente contínua e ela vai ter a seguinte propriedade universal. Aqui eu coloquei em outra lousa, tá? A propriedade universal vai ser assim. Ó. Sempre que você tiver um espaço uniforme completo de Hausdorff Y, tá? Aqui a uniformidade dele é V, mas não vem ao caso. E esse espaço uniforme tiver uma função f uniformemente contínua do x para o y, lembra que o x é uniforme, então a gente pode falar desse tipo de coisa. Deixa eu colocar esse f aqui. Daí, ó, como a gente tem x chapéu aqui, ó. Aqui está o mergulhinho. Tá? É a função que vai pegar o x e levar no xzinho e levar no xzinho o chapéu. Tá? Eu tinha chamado assim. Ah, tá aqui. Isso. Tá? Então, se você está nesse cenário aqui, então existe a função f chapéu do x chapéu em y, tal que o diagrama comuta. Aliás, deixa eu colocar esse negócio aqui embaixo. Essa f til de x chapéu ela é uniformemente contínua, então existe uma única função uniformemente contínua. Tal que o diagrama comuta. Ou seja, essa f chapéu vai fazer isso aqui. E aí, se você fizer pegar o xzinho, mandar para o x chapéu, e aí depois você aplicar o f chapéu, isso vai cair no y, e a mesma coisa que você tivesse pegado o xzinho e mandar direto para o y por meio da f, tá? Então, isso vai ser, uma vez que a gente provar esse negócio, o que a gente vai ter construído é um espaço universal, um objeto universal na categoria dos espaços uniformes, onde as setas são funções uniformemente contínuas. E aí, como todo objeto universal, isso vai ser único a menos de isomorfismo uniforme. Isomorfismo uniforme é uma função uniformemente contínua que tem inversa uniformemente contínua. Tá? Quando eu vou destacar isso, uma observação. Então, o que eu falei, como é um objeto universal na categoria dos... não é exatamente da categoria dos espaços uniformes, né? Isso aqui... Tá, eu posso dizer que ele é um objeto universal dessa categoria e ele vai ser um objeto... Ele está sempre no começo da seta. Ele é um objeto inicial da categoria dos espaços uniformes de Hausdorff que estão em cima do X. De Hausdorff e completos. Tá? Mas isso entra muito em categorias, ainda não está na hora de eu fazer vídeo sobre isso. Mas o ponto é que a menos de
isomorfismo uniforme, essa construção que a gente vai fazer, ela é única, a menos de bijeções uniformemente contínuas, cujas inversas são uniformemente contínuas, tá? Que são os isomorfismos da categoria dos espaços uniformes. Então, se a construção que a gente fizer, que a gente vai fazer aqui, não agradar você, eu vou até aumentar a minha... Cadê meu mouse? Está aqui. Se essa construção não te agradar, você pode procurar outra, fazer outra de outro jeito. E, bom, uma vez que você verificar essa propriedade universal, pronto, tá bom. Não importa o modo como a gente vai construir. Essencialmente, importa mais saber que existe uma. Mas a construção não deixa de ser importante, né? Porque senão, defino um unicórnio. Unicórnios não existem simplesmente porque eu defini. Vou definir uma divindade abraâmica, alguma coisa assim, que sei lá, cria coisas em 7 dias. Definir assim, bonitinho, não prova que existe, tá? São outras coisas. Você pode acreditar se você quiser, mas isso não prova que existe. Então, deixa eu ficar um pouquinho menor aqui ainda, tá? Antes de começar a construção, tá? Só destacar algumas coisas que podem estar incomodando o espectador que, porventura, está acompanhando isso e é um pouco mais cri-cri, talvez. O que pode estar incomodando o leitor? Aqui, ó, esse XU que eu mencionei é espaço uniforme. Eu não falei nada sobre a topologia induzida por essa uniformidade U ser de Hausdorff. Mesmo assim, a gente não tem o completamento que a gente vai construir, tá? Aliás, depois eu vou colocar na lousa aqui. O nome disso é completamento uniforme de Hausdorff, mas essa construção aqui, ela sempre vai dar um espaço Hausdorff, tá? Independente do X ser ou não. E isso pode incomodar algumas pessoas. Por que que esse negócio aqui está sendo necessariamente Hausdorff? Isso é uma coisa que pode incomodar, tá? Outra coisa que pode incomodar, então deixa eu colocar aqui. Ô, droga. Pera. Então, deixa eu escrever de outra cor. Observações. 1. Eu vou colocar aqui, eu só vou destacar lá e aí eu já volto. Então, espaço é sempre Hausdorff. Isso pode incomodar. E aí outra coisa é isso aqui, ó. Essa função uniformemente contínua, ponto chapéu, que vai pegar um xzinho aqui e vai levar uma coisa que a gente vai chamar de x chapéu daqui a pouco, ela é uniformemente contínua, mas ela não é injetora. Então, quando a gente fala que vai enxergar o x dentro do x chapéu, pode ser que algumas coisas colapsem. Isso pode incomodar algumas pessoas, tá? E aí, a outra observação é que o mergulho, por assim dizer, pode não ser injetor. Isso não é o que a gente está acostumado a pensar sobre quando a gente fala um completamento. Completamento a gente não atrapalha as coisas que já existem, a gente não bagunça o que está lá. O que está lá é mantido injetivamente. Então, o que está acontecendo? Por que isso? Que completamento porcaria é esse que eu estou querendo vender para vocês? Calma, pessoal, eu não estou vendendo nada, eu estou apenas repassando a palavra de Nicolas Bourbaki. Tá? Então, nada aqui fui eu que inventei. Mas explicar o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá.
vamos às explicações. A construção que a gente vai fazer, e na verdade, em geral, qualquer construção que a gente faça do completamento uniforme, é possível fazer uma outra construção, tá? Que a gente vai fazer, no caso ela não vai ser idêntica à construção que a gente vai fazer, naturalmente ela não poderia ser idêntica, tá? Mas há um tipo de construção um pouco diferente da nossa que garante que você consegue um espaço uniformemente, um espaço uniforme que é completo, tá? E aí nessa construção que a gente faz, não há garantia de que esse negócio aqui é Hausdorff, tudo bem? E aí, quando a gente não tem essa garantia, desse outro jeito que a gente faz a construção, essa função uniformemente contínua aqui, ela vai ser injetora. Então, ótimo, a gente conseguiu injetar o cara lá dentro. Por que eu não faço essa construção? Então, por que o Bourbaki não faz ela? Bom, o problema dessa construção é o seguinte: mesmo quando o espaço uniforme é Hausdorff, então imagina que aqui esse XU é Hausdorff. Quando você olha essa outra construção do completamento, mesmo com esse cara sendo Hausdorff, a gente não vai ter a garantia de que esse aqui vai ser Hausdorff. E isso é um problema pior. Você pegar uma coisa que não é Hausdorff, completar ela em algum sentido e ganhar uma coisa Hausdorff, mesmo quando o espaço original não é Hausdorff, isso pode gerar algum desconforto, mas você saiu de um ambiente pior e foi para um ambiente melhor. Então é bom. Agora, o contrário, você está com um ambiente Hausdorff. Faz o completamento. E aí, esse completamento que você tem não é Hausdorff, isso é uma desgraça. Você perdeu um axioma de separação importante. Então, isso tem que ser corrigido. E aí, como que você corrige isso? Com essa construção essa construção alternativa que você faz, você quocienta ela, você faz quociente de espaços uniformes. E quando você faz esse quociente de espaços uniformes, você quocienta os pontos que são topologicamente equivalentes, tá? Aí, pronto, você vai ter a coisa Hausdorff lá. Só que aí quando você fizer, então você vai ter nesse cenário, esse cenário novo que eu tô falando é assim. O que eu fiz aqui? Pera, eu tinha criado mais lousa do que eu queria. Então, ó, o que a gente tem? Tá com a coisa. Eu tô com o X, aí a gente fez um X-til, digamos, que é o completamento que pode não ser Hausdorff. E aí a gente quer arrumar isso. No caso, onde o X é Hausdorff, esse X-til pode não ser Hausdorff também, então a gente corrige ele, a gente faz um quociente de espaços uniformes. Renan, você não falou de quociente de espaços uniformes. Eu sei, porque é muito ruim. Mas aí a gente faz o quociente, tá? E agora esse cara aqui vai ser Hausdorff, essa projeção aqui vai ser contínua, tudo bonitinho. E aqui a gente tem essa função injetora. Nesse caso, ela é injetora. Agora, a gente vai querer, de novo, a gente não quer mais ver esse X dentro desse cara, a gente quer ver o X dentro desse. Então a gente faz a composição. Aí vejam, essa aqui é injetora, mas essa aqui não é. Tá? Ela só vai ser injetora quando esse cara aqui já fosse Hausdorff. Tá? E aí, bom, esse cara com essa construção, para ser Hausdorff, em geral ele não é. Tá? Então, a bagunça é quando a gente faz esse quociente, aqui a gente mata a injetividade que a gente tinha. Tá? De modo que isso aqui só seria injetivo no caso... Isso aqui só vai ser injetivo no caso onde o X já é de Hausdorff, tudo bem? Mas se o X já é de Hausdorff na nossa construção, a gente vai ver que esse negócio vai ser injetivo. O que estava encrencando, o que eu tinha observado era o seguinte, que poderia incomodar algumas pessoas que
que esse x chapéu fosse Hausdorff, mesmo quando o x não é. Tá? O problema é que quando o x é de Hausdorff, a construção alternativa não garante que o completamento é Hausdorff e a gente precisa fazer um quociente. E aí, nesse caso, a coisa vai ser injetiva, tudo bem, mas no nosso caso ela também vai ser injetiva, no caso Hausdorff. Então, ia dar na mesma. Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte, a construção que a gente vai fazer seguindo o Bourbaki, ela secretamente, ela pula essa parte aqui, ela ignora essa parte e já monta para a gente direto o quociente aqui. Ela já vai direto no quociente Hausdorff. O modo como isso acontece é muito elegante, tá? Eu devo admitir, porque aqui, nesse X-til, na construção que não garante Hausdorff, você vai pegar todos os filtros com uma série. Você vai pegar o conjunto dos filtros de Cauchy do X. O X é um espaço no qual filtros de Cauchy possivelmente nem todos convergem. Então você vai pegar o conjunto de todos esses filtros de Cauchy. Uma vez que você pegar o conjunto de todos os filtros de Cauchy, você vai botar uma uniformidade nesse cara. Isso vai dar esse X-til. Aí depois você faz um quociente horrível de espaços uniformes e chega nesse negócio. Como a gente vai fazer, o jeito que o Bourbaki faz, ele não pega todos os filtros de Cauchy, ele pega alguns filtros de Cauchy. Esses filtros de Cauchy, em certo sentido, secretamente são representantes da relação de equivalência que daria o Hausdorff, por assim dizer. Tá? Então, a gente pula o quociente e já cai direto no caso que interessa, que é quando é Hausdorff, né? Que é para análise, o que interessa para a gente são os completamentos Hausdorff. Mas se quem estiver assistindo por algum motivo quiser muito um completamento, for muito importante que esse mergulho seja injetor, se isso for muito importante para você, você quer um espaço uniforme completo, e dane-se ele ser de Hausdorff, para você não importa. Então é só você pegar a mesma construção que a gente vai fazer e ignorar alguns passos, e aí você vai ter o negócio. Tudo bem? Eu quis já falar isso agora, porque às vezes fica essa dúvida remoendo na cabeça e a pessoa, mas eu fico falando alguma coisa e a pessoa pensando, poxa, mas se fosse Hausdorff, o que está acontecendo? É isso que está acontecendo, é esse cenário. Tá? Então, dito isso, vamos começar a construção aos poucos. O vídeo está em 28 minutos. Não pretendo passar de 40, tá? Porque vão ser muitos passos, então faço passinhos mais curtos. Então, se a gente pensar nessa coisa como sendo uma receita culinária, vamos cozinhar um espaço uniforme, a primeira coisa que você precisa é os ingredientes. Então, os nossos ingredientes vão ser os filtros de Cauchy. Então, como que a gente escolhe os filtros de Cauchy certos para o que a gente quer fazer? A gente vai escolher eles usando esse teorema aqui. Tá? Então, eu vou pausar para enunciar, porque é grande o enunciado. Então, isso aqui é o primeiro, vai ser o teorema que a gente vai usar, que em certo sentido ele fala sobre filtros de Cauchy que são minimais. Tá? O que ele fala? Você está com um espaço uniforme, X, e você pega um filtro próprio F em X. Tá aqui o seu filtro próprio. Se esse filtro F ele é de Cauchy, então você pode olhar a família de todos os Gs que pertencem, todos os filtros próprios de X, tá? Tais que o G é de Cauchy e o G está contido em F. Tá? Essa família é não vazia, porque o próprio F, nesse caso, é de Cauchy, ele está contido dentro dele mesmo. Tá?
Então, se você está nesse cenário, essa família aqui admite um menor elemento. Então, existe um filtro de Cauchy que está contido em F e que ele está contido em todo o filtro de Cauchy que está contido em F. Tá? Então, ele é minimal, ele é o menor elemento com respeito à inclusão. Coisas que não necessariamente vão funcionar. Antes da gente pensar como provar. Essa prova não é completamente óbvia. Tá? Porque a primeira coisa que a gente pensa é a seguinte. Bom, interseção de filtro é filtro. Então, essa família aqui, sendo não vazia, eu pego a interseção de todos os filtros que estão dentro dela. Isso vai dar um filtro que está contido no F. E aí eu rezo para que essa interseção de todos os filtros seja um filtro de Cauchy. Tá? Então, é nessa hora que essa oração não vai ser satisfeita. Ela não vai ser atendida, sua prece, porque interseção de filtros de Cauchy, embora seja filtro, porque interseção de filtros é filtro, a interseção de filtros de Cauchy não precisa ser um filtro de Cauchy. Não há razão para isso, tá? Então, só um alerta, cuidado. Interseção de filtros de Cauchy não é de Cauchy. Pode não ser de Cauchy. Tá? Você pode tentar provar o contrário. Você pode tentar provar que vai ser. E aí você vai ver o problema. Tá? Só para colocar aqui, ó. Para mostrar que a interseção de uma família S de filtros é de Cauchy, a gente supõe que essa é uma família de filtros de Cauchy, é melhor chamar de C, né? Filtros de Cauchy. Toma interseção dessa família de filtros de Cauchy. Você quer mostrar que esse cara é um filtro de Cauchy. Então, o que você faz? Você pega um cara da uniformidade, pega uma entourage, e você precisa mostrar que existe um cara aqui dentro que é o pequeno, ou seja, a gente precisa mostrar que existe um certo A que pertence à interseção de todos os filtros da família, tal que A cartesiano A está contido dentro do U. Bom, é claro que como A pertence à interseção, ou melhor, como cada um desses filtros que moram, cada F que pertence a C, deixa eu chamar de G, né, para não confundir com aquela outra. Cada G que pertence a essa família C de filtros de Cauchy, ele é de Cauchy. Então, vai existir um AG que pertence ao G, aqui, tal que esse AG, cartesiano AG, esse cara está contido no U. Tudo bem, você consegue isso para cada um dos filtros. Mas como que você vai fazer essa escolha de maneira uniforme? Como que você garante que esse AG pertence a um outro filtro da família? Tá? Você fica sem ter como garantir isso, você fica de mãos atadas, assim, você não... Como faz? Não faz, assim, a princípio pode acontecer que não seja, tá? E não vai ser mesmo. A construção ela é bem mais delicada. A demonstração não vai passar por algum tipo de argumento para mostrar que esse filtro, a interseção de todos eles, é de Cauchy. Não, a construção é completamente inesperada, pelo menos para mim. Tá? Talvez porque eu ainda não tenho muita intuição com espaços uniformes. Talvez por eu não ser o Bourbaki, não sei, mas não é óbvio como você prova isso aqui. Talvez depois de ver a prova fique, mas antes não é aquele tipo de coisa de só tem isso para fazer, eu vou fazer. Longe disso.
Então vamos lá. Para não gastar muito tempo, eu vou escrever um pedaço da prova. Aí eu paro a gravação. Ou melhor, eu vou parar a gravação, escrever um pedaço da prova. E aí eu volto e vou discutindo o que tiver escrito. E aí depois eu faço de novo, tá? Não é grande, são 2 parágrafos de prova, mas escrever na mão, né? Enfim, já volto. Bom, então, vamos lá. A ideia é a seguinte. A gente vai fixar uma base para o filtro F. Tá? Qualquer base que você quiser para o filtro F. Pode, inclusive, pegar G como sendo o próprio F. Não tem problema. Pega uma base para o filtro. Chama essa base de G. Tá? É porque lá na frente, em alguns momentos, a gente já vai ter uma base fixada e a gente vai querer que para essa base funcione. Então, a gente já faz o argumento pensando numa base para o filtro F, em vez de usar o próprio filtro para isso. Mas você decide. Agora, isso aqui é importante. Essa base B, a gente vai pegar uma base para uniformidade. Então, a gente tem a uniformidade. Lembra que a uniformidade é um filtro no x cartesiano x. Então, a gente vai pegar uma base da uniformidade, tal que cada entourage dessa base ela é simétrica. Tá? Isso aqui é importante, que elas sejam simétricas. Toda uniformidade tem. Toda uniformidade tem bases simétricas. É um bom exercício, inclusive no texto. Eu recomendo acompanhar o texto junto com os vídeos, se você, a pessoa, porventura, está estudando, está usando esses vídeos para acompanhar algum estudo sobre espaços uniformes. Eu sugiro usar o texto, tá? Porque é para isso que eu escrevo. Tá? Esse vídeo é mais uma propaganda do texto que o contrário, tá bom? É mais enfim, já falei isso milhões de vezes. Mas acompanhe no texto, senão isso não é uma aula, tá? Feito isso, a nossa afirmação é essencialmente simples. Tá? A gente vai pegar cada um desses elementos simétricos da base, que é uma relação binária, tá? Em entourage são relações binárias, e vai olhar a imagem desses caras pelos elementos do filtro de Cauchy que a gente pegou. Tá? Então vão ser os BGs. Tá? Lembra que BG, por definição, é o conjunto de todos os y's que pertencem a x, tais que existe um gzinho pertencente a g, tal que o gy pertence ao b. Tá? Então a gente vê o b como se fosse uma função, mas não é necessariamente uma função. O b é uma relação binária. Isso aqui é a imagem do g pela relação binária. E aí a gente pode, como tem esse existe aqui, no fundo isso é essa união aqui, ó. No fundo, se você preferir pensar assim, você pode. Você pode tudo. Ó. São as bolas uniformes, tá? Lembra que cada quando a gente pega uma entourage e faz esse carinha aqui, a gente está pensando nos caras de x que estão relacionados com g, que estão à distância b do g. Então isso aqui é como se fosse uma bola. Então a gente vai pegar a união dessas bolas uniformes centradas em g com gzinho pertencente a gzão. E esse gzão é o quê? É um elemento da base do filtro, do gzão aqui. E esse b é uma entourage da base da uniformidade. E ela é simétrica, isso é importante. Então você pode pensar nesses caras assim, tudo bem? Então, a afirmação é que quando a gente pega a família dessas coisas, dessas uniões de bolas, isso vai ser base para o filtro de Cauchy que a gente quer. Lembra, a gente queria encontrar um filtro de Cauchy F0, digamos, tal que esse filtro de Cauchy está contido no F, que é o filtro de Cauchy que está no enunciado, com o qual a gente começou.
E não só isso, esse F0 não está apenas contido no F, mas ele está contido em todo o filtro de Cauchy que está contido no F. Então, ele é o menor elemento dos filtros de Cauchy que estão em F. Tá? O nome lá na frente a gente vai chamar isso de filtro de Cauchy minimal. Tudo bem? Podia ser minimal. Eu ia soar feio. Tá? Foi uma escolha estética. Filtro de Cauchy minimal. Tá bom? Então, eu estou falando há quanto tempo? Já deve ter dado 200 horas. 40 minutos. Então, eu vou encerrar não o vídeo, mas eu vou encerrar essa demonstração. E aí depois a gente faz, nos próximos vídeos a gente faz mais coisas, tá bom? Eu vou fazer o mesmo esquema. Vou pausar a gravação, escrever mais umas coisas e a gente vai discutindo. Ufa, escrevi. Vamos lá. Coube tudo aqui, ó. Então, primeira coisa, a gente tem que mostrar algumas coisas. Que isso aqui é base para um filtro de Cauchy, ou seja, que ele é um pré-filtro e que o filtro induzido é de Cauchy, esse filtro que a gente chamou de F0. E depois tem que mostrar que ele está contido em F e depois que ele está contido em todo o filtro de Cauchy que está contido em F. Então vamos lá. Primeiro, mostrar que o H, que aquela família é um pré-filtro. Então isso é você pegar dois sujeitos na família, tá? E mostrar que existe um terceiro que está contido na interseção dos dois, e de modo que seja não vazio. Tá? Bom, mas vejam que como B é base da uniformidade, G é base do filtro, nenhum desses Bs e Gs são vazios. Tá? Porque o filtro é próprio, já que é um filtro de Cauchy, tá? Então aqui o G nunca vai ser vazio. E a uniformidade, em particular, todo elemento da uniformidade contém a diagonal. Então, o vazio nunca é um elemento da uniformidade. Tá? Então, esse Bzinho aqui não tem como ser vazio. Então, quando a gente faz isso aqui, essa coisa nunca vai ser vazia. Tá? Até porque, como a entourage ela contém a diagonal, você sempre vai ter dentro do BG o próprio G. A gente vai usar isso daqui a pouco, inclusive. Tá? Mas isso aqui nunca é vazio. Então, vamos lá. Dado os dois caras, então, dado esse BG e esse B', G' na família H, bom, esse B e esse B' são elementos da base da uniformidade. Então, como é base, existe um terceiro, um B, duas linhas, que está contido na interseção do B e do B'. Analogamente, como G é base do filtro F, em particular é uma base, é um pré-filtro, existe um G duas linhas que está contido na interseção do G com o G'. Então, quando a gente faz o B duas linhas, G duas linhas, é só você começar a escrever no papel e você vai se dar conta de que vale essa inclusão aqui, tá bom? Então, esse aqui foi. Agora, a gente quer mostrar que o filtro gerado pelo H, tá? Que vai ser um filtro próprio, a gente quer mostrar que ele é de Cauchy. E ele é próprio porque isso aqui é um pré-filtro, tá? Pré-filtros são bases de filtros não triviais, tá bom? Só recordando. Agora, a gente quer mostrar que esse desgramado é de Cauchy. O que a gente faz para... Aqui eu fiz parecendo com aquelas demonstrações de análise. Ó. Depois eu vou explicar por que ela funciona. Mas... Pega uma entourage U, tá? Na sua cabeça pensa que U é o epsilon. Tá? Aí a gente quer mostrar que existe um cara no filtro F0, tá? Cujo cartesiano está contido nesse U que a gente pegou. Se você for pensar com questões de epsilon e delta, no fundo o que a gente vai pegar vai mostrar que existe um elemento no nosso filtro F0, tal que quaisquer dois pontos desse subconjunto que está no filtro, esses dois pontos estão na distância menor do que 3 epsilon, é o que a gente vai fazer.
Tá? E aí, é claro, como que a gente faria para mostrar que vai ser menor que epsilon? Então, a gente vai pegar, a gente pegou um U na uniformidade. Então, como é base, como é uniformidade, a gente consegue encontrar uma outra entourage tal que uma outra entourage V, tal que V, bola V, que é o que a gente chama de 3V. Isso aqui vai estar contido dentro do U. Tá? Então, a gente repete esse argumento trocando U por V, e no final o cara vai ser 3V pequeno, mas se é 3V pequeno, se quaisquer dois caras estão a uma distância menor do que 3V, significa que vai estar a uma distância menor do que U. Tá? Então, é a mesma coisa de quando você mostra que alguma desigualdade em cálculo ou análise na reta, não sei. Mesma coisa quando você mostra que a desigualdade é menor do que 3 epsilon, ou 5 epsilon, ou alguma coisa fixada com epsilon. Era só você fazer um ajuste no começo e você ia ter limpinho. Tá? Bom, e como que a gente faz para mostrar que vai ser 3U pequeno? A gente usa o fato de que o F é de Cauchy. Então, a gente fixa então o nosso epsilon, que é a entourage U, tá? Esse B aqui é um B que está contido em U. Tudo bem. Então, a gente fixou esse U. Como o F é de Cauchy, esse então existe, é porque F é de Cauchy. Como o F, não F0, o F é de Cauchy por hipótese, existe alguém dentro do F, tal que quaisquer dois elementos desse alguém estão a uma distância menor do que U. Tá? Só que como G é base do filtro F, a gente consegue um G na base, G, e esse G está dentro do alguém que a gente tinha pegado. Então, o G cartesiano G também vai satisfazer isso. Aí agora, qualquer cara da forma BG que a gente pegar, onde B esse B é da base da uniformidade, se a gente pegar qualquer B contido em U, vai ter que existir porque esse B fresco é uma base da uniformidade, ele pertence ao H pela construção do H. O H é formado por elementos assim, dessa forma, e ele vai ser 3U pequeno. Então, como que a gente mostra isso, né? Então, a gente faz assim, a gente pega, deixa eu ir para uma... Será que eu já diminuo? Deixa eu pensar o que eu faço. Pronto, dei uma diminuidinha. Aqui, ó, o argumento é relativamente simples, tá? Isso quer mostrar que BG é 3U pequeno. Então, como que você faz? Você pega um A e um B, ambos pertencentes a esse negócio, tá? Aí você quer mostrar que o par AB vai pertencer ao 3U. Como que a gente faz? Então, nota que como A pertence a BG, existe um Gzinho que pertence ao Gzão, tal que A... Opa, aqui é o contrário, a princípio. Tal que o G, A pertence ao Gzão, pertence ao B, tá? Isso é a definição, isso é porque o A pertence a esse negócio. Agora, o B também pertence, o Bzinho. Então, existe um G' que pertence ao Gzão, tal que quando você faz o G' B, isso pertence ao Bzão. Aí, por que vai ser 3U e não 2U? É por causa disso. Como a entourage é... Então, a gente tem isso, mas como B é igual a B menos 1, porque a gente pegou elas simétricas, lembra? Base de U composta por entourages simétricas. Então, aqui, ó,
GA pertence a B. Então, AG pertence a B menos 1. Mas B menos 1 é igual a B. Então, o que a gente mostrou aqui? E nota outra coisa, antes de eu falar o que a gente mostrou. O B que a gente está pegando está contido em U. O B que a gente está pegando está contido em U. Então, AG, como GA pertence a B, AG pertence a B menos 1, mas B menos 1 é igual a B, que também está contido em U. Tá? B está contido em U. Portanto, isso aqui tudo que a gente faz mostrou para a gente que o AG e o G'(B), ambos pertencem a U. Só que aqui, ó, G e G' também pertencem a U, porque G cartesiano G está contido em U. E G, G', tanto G' quanto G, a gente pegou em Gzão. E Gzão cartesiano Gzão está contido em U. Então, esse cara está no U, esse cara está no U e esse cara está no U. Aí, quando a gente faz aquele truquezinho, ó, esse corta com esse, isso mostra que esse par está na... Esse cara aqui mora no 2U, por exemplo. E aí, quando a gente pega esse cara com esse cara, esse corta com esse. Então, o AB mora nessa composta. Mas isso aqui é o modo como a gente chama 3U. Tá? Então, esse tipo de argumento não é horrível, tá? Isso, mas talvez não seja intuitivo, tudo bem? Mas isso mata, então, a segunda afirmação de que o F0 é um filtro de Cauchy, tá? Deixa eu colocar esse risquinho aqui. Aqui e aqui. Agora, aquilo que eu tinha afirmado para vocês, ó, como cada uma das... Como isso aqui acontece, ó, como a diagonal do x está contido no B, então sempre que você pega um gzinho que está no gzão, o gzinho, o par ordenado gzinho, gzinho, está na diagonal que está em B, então está em B. Então, é claro que o gzinho vai ter que pertencer ao BG. Tá? Então, essa inclusão sempre acontece. Mas aí, o que isso aqui mostra? Isso mostra que um elemento da base do filtro F está contido num elemento da base do filtro F0. E aí, como essas coisas invertem a ordem, o filtro F0 tem que estar contido no F, tá? Tá, eu pausei porque minha câmera tinha, por algum motivo, desaparecido. Mas, enfim. Como eu estava falando, inverteu a ordem, então toda a base do F0, todo elemento da base do F0 contém alguém da base do F, então é sinal de que o F0 está contido no F, tá? Porque as relações de inclusão ocorrem ao contrário. É tipo quando você tem topologia mais fina, topologia mais grossa, aquela coisa assim, tá? Então esse aqui também sai disso. Finalmente, falta mostrar que se o C é um filtro de Cauchy contido em F, então o F0 está contido em C. E aí, como que a gente faz isso? Simples assim, ó. A gente vai mostrar que a gente vai mostrar que dentro de um elemento da base do F0, que a gente vai pegar um BG aqui, dentro desse cara vai existir um elemento do filtro C. Tá? E aí, pelo mesmo motivo que a gente concluiu aqui, a gente vai chegar à conclusão de que o C, de que o F0 tem que estar contido no C. Tá? Que aqui esse F esse F que é o mesmo. Tá? Bom, aí a gente usa o fato de que C é de Cauchy. Como C a gente pegou como sendo um filtro de Cauchy, e aí a gente pegou esse cara aqui da base do filtro F0, em particular esse B é uma entourage. Então, precisa existir um elemento do filtro C, tal que o C cartesiano C está contido no B, que é essa parte aqui. Bom, mas nota que esse C
que pertence ao Czão, ele... Tem alguém mandando milhões de mensagens para mim. Pronto. Como o C está contido no F, que é um filtro próprio, e a própria base do filtro F está contida no filtro F, por definição, e esse G que a gente pegou pertence a esse G fresco, então, em particular, esse C que a gente encontrou aqui e esse G que a gente começou aqui, ambos pertencem ao filtro F. Então, a interseção dele, a interseção de C com G também pertence, ela tem que pertencer também ao filtro F, e o filtro F é próprio. Então, ele não tem o elemento vazio lá. Não tendo o elemento vazio, segue que isso aqui é diferente de vazio. Mas esse rapaz ser diferente de vazio, garante para a gente que o C está contido em B de G. Por quê? Bom, seja um xzinho que pertence a C. A gente quer, a esse C aqui. Tá? A gente quer mostrar que esse x pertence a isso. Bom, essa interseção é diferente de vazio, então seja y que pertence simultaneamente a C e G. Bom, então nota que quando a gente faz x com y, isso aqui pertence a C cartesiano C, que está contido em B. Não, Renan, é mais fácil. Já escreve assim. Yx pertence a C cartesiano C, porque o x está em C e o y também está em C. E agora isso aqui tudo está dentro do B. Portanto, esse x que a gente pegou pertence ao B y, mas o y também pertence a G. Portanto, isso aqui está contido em B de G e a gente tem o x dentro do BG, que é o que a gente queria. Desse modo, fica demonstrado, então, eu tinha copiado esse aqui, mas não precisa. Desse modo, fica demonstrado esse teorema, tá? De que todo filtro de Cauchy admite um menor filtro de Cauchy dentro dele, que é o menor filtro de Cauchy, e aí isso motiva a definição. Eu não sei porque eu destaquei aqui definição, eu não sou de fazer isso, mas a definição é simplesmente essa aqui. Dizemos que F... Deixa eu usar outra letra. Né? Dizemos que G é um filtro de Cauchy minimal. Se G for minimal, se G for de Cauchy, naturalmente, e minimal com respeito à inclusão. Então, o que o teorema mostrou para a gente é que, dado um filtro F de Cauchy, ele vai conter um filtro que é o menor filtro de Cauchy contido no F. Em particular, esse menor filtro ele vai ser minimal. Então, o teorema anterior...
mostra que todo filtro de Cauchy contém um minimal. Contém um filtro de Cauchy minimal. Tá? Porque, veja, se você pega esse filtro F0 que a gente cozinhou aqui, tá? Se existisse um filtro de Cauchy menor do que ele, então esse filtro menor do que ele também estaria contido no F. Portanto, esse F0 não seria o menor dos filtros de Cauchy contidos em F. Tá? Então, a gente aqui, esse teorema mostrou para a gente que essa definição de filtro de Cauchy ela é razoável no sentido de mostrar que todo filtro de Cauchy contém algum minimal. Tá bom? Os próximos passos do que a gente vai fazer serão os seguintes. Tá? Só para destacar aqui, já praticamente acabou. Se você não quiser ver spoilers do futuro, pode, sei lá, fazer outra coisa. Mas aqui, ó, o nosso X-chapéu vai ser exatamente esse negócio aqui, ó. A família dos filtros que pertencem, dos filtros próprios em X, tais que F é filtro de Cauchy, minimal. A gente vai pegar só os minimais, tá legal? Mas eu vou falar isso de novo no próximo vídeo. Aí a outra coisa que ocorrerá também, quando a gente fizer isso aqui, ó, NX, o filtro de vizinhanças, no sentido topológico mesmo, tá? Mas na topologia induzida pelo U, isso aqui, esse filtro, pessoal, como é o filtro de todas as vizinhanças, é claro, ele está contido dentro dele mesmo, então esse filtro converge. O filtro de vizinhanças é de Cauchy. Mas não só isso. Ele não é só um filtro de Cauchy, ele é um filtro de Cauchy minimal. Essa parte aqui a gente vai observar um pouco no próximo vídeo, mas ele sendo um filtro de Cauchy minimal, a gente já ganha quem vai ser o mapa chapéu que pega pontos do X e manda para o X chapéu. E o X chapéu é esse aqui. A gente vai pegar um Xzinho e vai mandar para o seu filtro de vizinhanças. Tá? Esse vai ser o mapa que futuramente, depois que a gente colocar uma uniformidade aqui dentro, esse aqui vai ser o mapa uniformemente contínuo, tá bom? E em particular, esse aqui, se o X for de Hausdorff, esse mapa vai ser injetivo, tudo bem? Não só injetivo, ele vai ser um isomorfismo uniforme do X na imagem que ele tem aqui dentro, tá? Eu devia ter mencionado mais alguma coisa? Não, é isso. E outras coisas, né? Esse cara aqui, a imagem desse cara aqui dentro vai ser densa. Tá? Vai ter muita água ainda vai rolar nesse negócio, tá bom? Mas isso nos próximos capítulos. Tá? Eu provavelmente no próximo, então, a gente vai fazer isso. Aqui observando que ele é Cauchy minimal. Espero no próximo vídeo fazer a gente se convencer de que pelo menos minha nossa, é muita coisa. Mostrar que pelo menos mostrar que esse cara aqui admite uma estrutura de espaço uniforme. Pelo menos isso. Espaço uniforme Hausdorff. Pronto. Se a gente fizer isso, já vou ficar feliz. E depois a gente mostra que é completo e outras coisas assim. Tá? Mas vai pelo menos aí mais uns 2 vídeos para a gente terminar isso tudo. Pelo menos. Tá?
Bom, obrigado então por ter visto até aqui, se você viu até aqui. Se não, obrigado pelo mesmo jeito. Do mesmo jeito. Enfim, já tô mais para lá do que para cá. Tchau, tchau, pessoal.